Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Conforme encontramos as dificuldades e vicissitudes terrenas, despertamos internamente diversos sentimentos. O Espiritismo nos esclarece sobre a origem e sobre o que fazer quando maus sentimentos surgem. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! A nossa condição de seres pensantes nos dá a condição de sentir. O sentimento está no campo das emoções e elas constituem uma forma de expressão dos estados interiores que a criatura vive. Externar a capacidade de sentir é muito próprio de cada espírito, porque representa suas manifestações de acordo com o que têm eles capacidade de elaborar. Os sentimentos são, por assim dizer, as manifestações da alma, o interior de cada criatura. Sentimento é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, encerrando o nosso encontro de hoje, reflexões sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira a seguir a crônica da semana. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Sentimentos.
Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Vida em Foco. O tema de nossa entrevista hoje é sentimentos. E o nosso convidado é o nosso querido amigo médico especializado em medicina da família e comunidade, Marcelo Colli. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Lúcio, obrigado por estar aqui de novo. Então vamos lá. O tema de hoje é sentimentos, né? Sentimentos positivos, negativos, qual a diferença deles? O sentimento realmente atrapalha a razão ou pode interagir com ela? Vamos lá. Esse é uma... Eu acho assim, tem várias abordagens e todas têm o seu valor, né? A gente não está querendo vir aqui e refazer tudo o que se pensa. Mas para o nosso entendimento hoje, o que eu estou querendo dizer com sentimento? Para quem está nos ouvindo em casa, acompanhando no seu tablet, vendo na TV, na primeira apresentação, onde quer que você esteja, quando estamos falando de sentimentos, estamos falando do que está relacionado ao sentir. Então, o que eu sinto é, por si, uma reação. Então, existe uma ação e a minha reação àquilo é o sentir. E quando eu estou falando em sentimento, eu posso ter sentimentos como uma reação a alguma coisa que acontece fora de mim e que me afeta de alguma maneira. Também tem gente que diz que o afeto é aquilo que te afeta, né? Mas então aquilo me afeta, me gera um sentimento a partir daquilo. Ou, o que é muito curioso, o mais das vezes, o sentimento é a maneira como nós reagimos ao nosso próprio mundo interno. Quem está em casa pode, de repente, buscar lá, ou já assistiu com a gente falando sobre o pensamento. O sentimento é uma forma da gente reagir aos nossos próprios pensamentos. Então, veja, eu tenho um determinado pensamento, eu olho um acontecimento na rua, eu vejo uma criança com cara de fome, machucada, num dia frio, sem roupa nenhuma. Quando eu olho aquela cena, a minha cabeça produz diversos pensamentos. Então, pode vir, por exemplo, o pensamento predominante de onde é que está o pai dessa criança que não está fazendo nada por ela? Ou pode vir na minha cabeça um pensamento assim, tem uma criança em risco ali, o que será que eu posso fazer por ela? Esses dois pensamentos, que podem surgir do olhar uma mesma situação, na minha cabeça mesmo, em dois momentos diferentes da minha vida, ou na cabeça de duas pessoas que estejam olhando a mesma situação, eles vão gerar sentimentos distintos. Porque se eu olho para aquela cena e penso, cadê o pai? O meu sentimento é de indignação. Sentimento negativo. É um sentimento de um conteúdo agressivo, né? É um sentimento que mexe muito com a gente, que borbulha dentro da gente, né? Então, é um sentimento de indignação. Eu olhei aquela cena, meu pensamento, cadê a pessoa que devia estar responsável cuidando? Me vem um sentimento de indignação. Agora, se eu olho para ela e o meu conteúdo de pensamento é, será que tem algo que eu possa fazer por uma criança que está em sofrimento? De repente eu imagino, se fosse meu filho, eu identifico ali uma situação, eu já tenho uma outra experiência, o meu sentimento vai ser de uma comoção, uma compaixão. É aquele sentimento compassivo. O que eu posso fazer nesse momento? Esse pensamento vai se encher de um sentimento. Então o sentimento, ele vem na onda dos nossos pensamentos, da maneira como a gente avalia, analisa as situações, daí isso gera uma reação dentro de nós, que é o sentimento. Este sentimento vai nos ajudar a encadear o pensamento a partir daí de uma determinada maneira. Então ele é criado a partir do meu pensamento e influencia os meus próximos pensamentos e atitudes. Ele entra daí e começa a formar um circuito. Mas as pessoas daí costumam dizer assim, não, porque o sentimento nubla a capacidade de pensar. Não está certo dizer isso. O sentimento já veio a partir de um pensamento e ele vai, de fato, enviesar os meus próximos pensamentos. Não é o oposto à razão. Não é uma coisa diferente da razão, ou que faça uma oposição à razão. Ele vem completar o meu juízo. A razão que eu fiz naquele momento vai se vestir desse sentimento e vai determinar os meus próximos fenômenos físicos. Pode me dar, né, uma taquicardia, ver uma situação, pode me dar uma vontade de chorar, uma vontade de sorrir, uma vontade de fazer, uma vontade de me esconder. Então, por exemplo, o sentimento do medo, quero fugir.
O sentimento da alegria, eu quero comemorar, eu quero pular. Isso são sentimentos que eu posso ter, tem a ver com a paixão. Quando Allan Kardec, o criador aí da doutrina espírita, fala para nós das paixões, né? Ele vai fazer um bom discurso sobre as paixões, e ele vai comparar as paixões com dois poderosos corcéis, né? Que podem nos puxar e nos levar muito longe, desde que estejam sob as nossas rédeas. Que se a gente perde as rédeas dos corcéis, eles podem nos levar aos grandes riscos, aos grandes desfiladeiros, aos penhascos. Então a paixão nada mais é do que aquela reação, aquela energia que é gerada, mas ela é gerada a partir dos meus pensamentos. Ali está a origem das paixões, dos sentimentos, dessas energias que podem fazer com que a gente modifique uma realidade para melhor ou para pior. Então veja que eu falei aqui de uma série de sentimentos, e alguns desses sentimentos podem ter um conteúdo que a gente chama de positivo. Então a alegria é um sentimento de conteúdo positivo, né? Um sentimento que nos dá uma vivacidade, uma determinada reação dentro de nós. Já a tristeza é um sentimento de conteúdo negativo. Tristeza é um sentimento que nos puxa para dentro de nós, né? Enquanto a alegria nos quer levar para fora, externalizar, a tristeza nos traz para dentro. A saudade é um outro desse sentimento de conteúdo negativo, né? A saudade nos leva a pensar no passado, enquanto que a esperança nos leva a olhar para o futuro. Então aqueles sentimentos que nos levam para fora, a gente costuma chamar eles de positivos. E os sentimentos que nos levam para dentro, a gente costuma dizer que eles têm um conteúdo negativo. Agora, positivo e negativo talvez não fosse a melhor maneira da gente expressá-los, porque eles são o que são. Isso pode dar uma impressão equivocada que nós vamos retrabalhar pelo jeito daqui a pouco, é isso? Exatamente. Fique conosco, retornamos após o intervalo. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema sentimentos. Vamos conferir. Retornamos com o nosso amigo Marcelo Collin, médico, falando hoje sobre sentimentos. Marcelo, antes do intervalo, a gente deixou uma pergunta sobre a polaridade dos sentimentos, né? Então, aqueles sentimentos, o termo até que a gente deveria usar não é exatamente bons ou ruins, né? Isso é uma qualificação, a gente não está qualificando ainda, a gente está examinando o sentimento, né? Então a gente está chamando de positivos esses sentimentos que nos levam a querer ir para fora, né? E de negativos os que levam a esse querer ir para dentro de alguma maneira. E hoje em dia a gente fala desse tempo já de um bom tempo, nós não lidamos bem com sentimentos negativos. A gente tende a considerar um sentimento que é negativo uma coisa ruim. Então nós vivemos numa sociedade intolerante aos sentimentos negativos. Então você está com saudade, e ao invés de você viajar naquela saudade, fazer os resgates positivos, fazer as justas homenagens às coisas boas que aconteceram, ou até olhar com essa nostalgia do passado, né? E pensar o que precisa ser resgatado nos dias de hoje, a gente quer fugir, quer esquecer, quer pensar outra coisa. Talvez o sentimento negativo mais injustiçado que a gente tem é o tal do sentimento da tristeza. Joana de Ângeles Espírito, né, pelo Divaldo Franco, em diversos livros dela, aborda essa questão da tristeza. A tristeza é esse movimento, esse sentimento, essa reação que a gente tem quando as coisas não estão indo bem. Então, se as coisas não estão indo bem, naturalmente esse nosso sentimento, esse nosso sentir, esse nosso reagir, nos leva para dentro de nós. O que será que precisa ser feito diferente? O que precisa ser mudado? Então a gente vai fazer esse movimento que é centrípeto, né? É um movimento para dentro da gente, para o nosso centro de novo, para a gente poder refletir sobre o que precisa ser mudado. Mas hoje não. Quando começa a surgir esse sentimento de eu repensar a minha vida, o que é necessário e saudável, não precisa sair, vamos olhar para fora, vamos fazer coisas novas, vamos comprar coisas, como se isso fosse fazer alguma diferença com os nossos sentimentos. Agora é fato que às vezes os sentimentos podem se tornar inimigos da nossa saúde psicológica.
Então vamos fazer aqui uma diferença. Existem sentimentos de conteúdo positivo e negativo, já falamos dele. Existem sentimentos que são sadios e existem sentimentos que são doentios. Então, por exemplo, a alegria. A alegria é uma coisa que pode ser muito sadia, é um sentimento positivo que pode ser sadio, pode me fazer querer fazer coisas novas. Agora, quando essa alegria começa a perder uma medida, né? Quando essa minha alegria, esse meu entusiasmo passa a ser uma coisa barulhenta, passa a ser uma coisa desproporcional, ele pode começar a me fazer mal. Eu posso começar a tomar atitudes equivocadas, apressadas, movido de um sentimento que era positivo, mas que se adoentou dentro de mim. Então, embora a alegria seja um pensamento positivo, ela pode viver comigo de uma maneira saudável, ou eu posso lidar com ela de uma maneira doentia, assim como a tristeza. A tristeza pode saudavelmente me levar a rever os meus valores, ou a tristeza pode ir degenerando nessa doença, que a gente pode chamar de melancolia, depressão, dar um nome que a gente quiser dar, mas é esse sentimento de tristeza quando ele começa a se tornar doentio. Como é que eu consigo separar na minha vida se um sentimento, seja ele positivo ou negativo, está saudável ou está doentio? Os sentimentos saudáveis nos fazem produzir algo diferente. E os sentimentos doentios nos impedem de fazer as coisas. Imagino que essa seja a razão pela qual a tristeza, veja, num momento de reflexão, faz produzir. Pode fazer produzir. E a tristeza pode amarrar. Então eu estou lidando com ela de uma maneira sadia ou de uma maneira doentia. Os dois polos então, têm a sua... A alegria, você conhece esse termo que você deve lembrar lá, embora você não lide mais com isso, a euforia é um problema da alegria, uma alegria que ficou doente. A pessoa eufórica, ela faz dívidas que não podia fazer, ela se lança em empreendimentos que ela não deveria, que são estouvados, que são atrapalhados e que vão se tornar problemas na vida dela. Então a euforia é uma alegria doente, né? E a alegria saudável é essa satisfação, esse contentamento que nos faz querer ir adiante. Então, agora, isso também nos exige refletir sobre os nossos sentimentos. Então, digamos que você está com a tristeza. A tristeza, eu já dei uma dica aqui, né? A tristeza está dizendo para nós que algo não vai bem, a gente não está satisfeito com algo que está acontecendo na minha vida. Então, eu preciso pensar sobre isso, mergulhar e daí reorganizar os meus pensamentos, que são aqueles que determinam os meus sentimentos, né? Então, eu vou vendo o que eu preciso pensar diferente, o que eu preciso traçar de caminho, de rumo, para que eu consiga sair dessa tristeza melhor, maior. Então, que seja uma tristeza, sentimento negativo, mas sadio, que me leve a ser uma pessoa melhor a partir dessa incursão, dessa viagem que eu fiz para dentro de mim. Quer ver um outro sentimento, essa coisa da paixão, da passividade, que o René Descartes abordou e que explica para nós um pouquinho, é a admiração. Então a admiração, ele diz que é uma das paixões que a gente pode ter também. Então uma admiração saudável me leva a querer me espelhar nas coisas boas que o outro faz e querer repetir, fazer melhor, fazer igual. Que é muito diferente da inveja. Que é a admiração quando degenerou. Então quando eu olho para aquele do outro e de uma maneira doentia, eu posso dizer ou que eu quero destruir ele e ser melhor do que ele porque eu quero ter essa referência, ou eu posso olhar para aquilo e dizer assim, eu nunca vou ser igual ao Lúcio, então eu também não vou fazer coisa nenhuma. Então uma admiração que me leva a paralisar no meu progresso. Então esse deve ser a conta que a gente faz com os nossos sentimentos. Olhar para os nossos sentimentos como bons ou ruins, deve ser assim, ele é sadio, ele me faz querer ser melhor, ele me faz querer dar passos além, ou ele é doentio, está me atrapalhando a minha caminhada, não está me deixando seguir em frente, está me fazendo ser menor do que eu era antes. Isso exige da nossa parte uma boa organização. E o entendimento a respeito da função do sentimento das nossas vidas é base para isso. Quer ver? Vou dar um outro exemplo rapidinho. A gente tem tempo para eu dar um outro exemplo? Rapidinho. Raiva. Raiva é um sentimento que quer dizer assim, eu estou fazendo alguma leitura de que eu estou sofrendo uma injustiça. E daí vem aquela raiva. Por que as coisas estão acontecendo assim? Então, se eu entendo que a raiva está me dizendo assim que eu estou me sentindo injustiçado, daí eu já posso pensar, qual é a injustiça? O meu pensamento em si é correto, é incorreto, eu preciso repensar,
ou eu preciso mesmo mudar essa situação, é uma raiva legítima que eu preciso fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Então essa compreensão de que os sentimentos são derivados dos nossos pensamentos e influenciam os nossos próprios pensamentos, nos permite organizar e agir de uma maneira mais produtiva para tentar vivermos melhor, que é o que todos nós queremos, no fim das contas, né? Marcelo, muito obrigado, foi muito esclarecedor. E você fique conosco, pois o programa segue adiante. Até mais. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@avidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Alessandro Viana de Paula. Sou espírita e estou numa experiência homossexual. O que fazer? Hoje em dia, a medicina avançou muito a esse respeito. A própria Organização Mundial de Saúde, já de algum tempo, retira a homossexualidade do seu rol de doenças psiquiátricas ou de desvio sexual. Conforme temos ouvido a espiritualidade maior, e aqui mais pontualmente o benfeitor Camilo, na obra Minha Família, o Mundo e Eu, nós temos entendido que a escolha sexual não é o fator mais determinante na reencarnação. As causas da homossexualidade são profundas, demandariam mais tempo para a nossa exposição, mas a literatura espírita aí está para elucidar aqueles que querem entender. Mas o convite que fica aos companheiros que fazem a opção pela homossexualidade é que se mantenham sintonizados no bem. Não abram campo para a promiscuidade. Não abra um campo para as condutas que acabam afrontando a ética. Então, o convite dos espíritos para esses irmãos é que continuem sintonizados no bem, vivenciem o bem, porque são os atos morais e não propriamente a escolha sexual que determinará o nosso grau de evolução, que determinará que após deixarmos esse corpo, se estaremos com a nossa consciência em paz ou não, se iremos a regiões melhores do mundo espiritual ou iremos colher as questões negativas que fizemos aqui na vida. Então o convite aos nossos irmãos homossexuais é que continuem vivenciando o bem, sigam as orientações do Cristo e do Evangelho, de forma que com isso eles estarão sim demonstrando um grande respeito à vida. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Eis os inimigos da humanidade. A questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Espiritualidade em Gotas. Os dois grandes obstáculos ao progresso, que se desenham como os dois grandes inimigos da sociedade e do indivíduo de per si, é o orgulho e o egoísmo. Duas expressões que falam da nossa estrutura humana centrada demasiadamente na perspectiva do ego, ou seja, nós nos olharmos mais como seres humanos do que como seres espirituais que somos efetivamente. Assim, perdemos a mão de uma caminhada mais profunda, mais qualitativa, porque ficamos numa superficialidade enquanto comportamento humano, centrado numa perspectiva meramente egóica, e traduzimos isso através da nossa insegurança, o que representa o orgulho, e da nossa fome, que representa o egoísmo. São duas expressões que falam da nossa vulnerabilidade excessiva e que nos fazem estabelecer relacionamentos precarizados, porque o orgulho como insegurança nos projeta para posturas de autoproteção e que faz-nos efetivamente assumir a arrogância. Colocamos-nos prepotentemente, maquiamos o nosso relacionamento com os outros e diante de nós mesmos para camuflar a nossa vulnerabilidade que não assumimos. O egoísmo, por outro lado, centra dentro de si mesmo o centro da vida.
tudo tem que circular em torno de nós mesmos. E assim, nós ficamos como alguém que comparece na humanidade e que tem que ser visto, e tudo tem que ser convergido para si. É a egolatria, o egotismo, que faz nos centrar, portanto, no indivíduo em detrimento do outro que está ao lado e também da humanidade por extensão. Há que se fazer um mergulho de superação do ego para mergulhar na estrutura espiritual mais profunda que somos, no self, no eu superior, naquilo que traz de mais sagrado que está para além da nossa personalidade. E assim, ego e egoísmo, ego e orgulho podem ser acolhidos de uma forma mais adequada pela humildade, pela atitude da amorização, e passamos, portanto, a lidar com essas estruturas que fazem parte do nosso cotidiano sem ficarmos aprisionados por elas. O orgulho, passamos a assumir uma postura de humildade e aceitar os nossos limites. E o egoísmo, passamos a perceber de que não somos o centro do mundo e caminhamos na direção do altruísmo e da caridade. Assim, vamos reconfigurando a nossa personalidade, superando esses dois grandes inimigos intrapessoais e que se manifesta coletivamente, e passamos para um processo mais dativo, mais cooperativo, mais iluminativo, porque mais solidário, mais fraterno, mais humano. Assim, diante desses dois grandes inimigos, a solução de proposição oposta, proveniente do eu superior. Para o orgulho, humildade. Para o egoísmo, caridade. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos que tenha uma ótima semana. Até o próximo A Vida em Foco.